TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, sejamos todos bem-vindos às suas residências. Eu e o Carlos Gama levando um pouquinho da doutrina espírita para todos vocês que estão em suas residências. O programa Enfoque Espírita, é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem conversar conosco, perguntas, sugestões, reclamações, é só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E o programa também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e também pelo Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que esse programa, Enfoque Espírita, assim como os outros programas veiculados por esse canal, é veiculado em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, aqui do interior, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação que engloba notícias e religião e outras coisas mais. Muito interessante a grade de programas deste canal, tá certo? E aqui do meu lado está o nosso amigo professor Carlos Gama, para as suas considerações iniciais. Gama. É uma alegria estar de volta aí com você. Tivemos doentes, tivemos internado, inclusive. Certo. Mas já passou tudo, estamos aí de volta, se Deus quiser, com força suficiente para fazer um bom programa. Que bom, a gente fica contente com isso. Então, pessoal, nós temos aqui palavras de vida eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel para Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 97. Que é pai e amigo. Abre aspas. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou-o. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos essa passagem na Bíblia, em Lucas, capítulo 15, versículo 20. Emmanuel descreve da seguinte forma: é possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem. Contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo.
o reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse de roxo. Não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Que coisa Agora, bonita. por favor, isso. sempre que você lê algo bonito assim Uhum. e profundo, e principalmente da fonte que foi, ao final, você então informa em que página está, de que livro está. Perfeitamente. Isso é palavras de vida eterna, tá certo? E vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E é exatamente o capítulo 97 deste livro. Tá certo? Está lá na página 210 no meu livro. Tá certo? Então, nós estamos agora estudando, né, partes do Livro dos Espíritos, de volta do espírito à vida corporal. E nós estamos dentro desse capítulo 7º da segunda parte, né, lá de faculdades morais e intelectuais do homem. Tá certo? Pergunta 361. Então a gente vê, gente, que é importante, muito importante, o título, né? De volta do espírito à vida corporal. Isso quer dizer o seguinte. Alguém morreu. Exatamente. Morreu. E agora? O que acontece depois da morte, né, Gama? Quer dizer, não é depois da morte. A morte é para o corpo físico. Não é isso? É isso. Espírito não morre jamais, não é, Gama? Nunca. Não morre jamais. Então, são 6 itens que, antes de nós começarmos as perguntas, Gama, eu queria passar para todos nós aqui. Então, primeiramente, você tem a falência múltipla dos órgãos, que nós chamamos de morte. Morte para o corpo físico, não é isso? Sem dúvida. Nós que se torna imprestável para a tarefa que ele vinha. Isso. Nós temos a morte natural, a falência múltipla dos órgãos, deixou o corpo. Nós temos o assassinato ou morte súbita violenta. Nós temos ainda um terceiro item dentro, que é o suicídio, indireto e direto. Tá certo? Aos poucos nós vamos dissecando isso. Aí, com a morte, a falência múltipla dos órgãos, há a desencarnação, né, Gama? Exatamente. O espírito sai fora do corpo, deixa o corpo ao rompimento entre o espírito e o corpo físico. Aí ele, liberto do corpo físico, nós temos o despertamento daquele espírito do outro lado. Não é isso? Isso. Ele começa a acordar. Mas a espiritualidade Não é de imediato, né? Como? Não é de imediato. Não é de imediato, exatamente. Isso vai depender, né, Gama, do grau evolutivo de cada indivíduo. É claro, Não é isso? incontestavelmente. Uns ficam mais tempo agarrados ao corpo físico. Outros, o rompimento é imediato, porque ele já é um espírito evoluído. Evoluído. E outros, devido ao seu grau, às vezes, de inferioridade, os amigos do espaço desencarnados e também
amigos da própria família vêm ajudá-los para que haja a secção do cordão umbilical do espírito ao corpo físico, que já não tem mais vida. Os órgãos estão em colapso. Lá, depois desse despertamento, tem a conscientização do seu estado. Olha que coisa maravilhosa, né, Gama? E aí que a gente tem que entender o seguinte, então o Espiritismo veio não só para ajudar desencarnados, mas até mesmo encarnados que estão em missão, Sim, mas que na hora da missão tomam um susto, sim. por se encontrarem diante daquele estado que eles sabem que existe, mas não esperavam estar ali aquela hora. Perfeito, perfeito. É interessante que, olha só o que a espiritualidade coloca, conscientização do seu estado. Porque, na realidade, nós estamos no grau evolutivo que nos compete a cada um. Qual é o do Gama? Não importa, é foro íntimo dele. Para que eu vou querer saber qual é o grau evolutivo dele? Eu já sei que é um espírito evoluído. Por quê? Nos ensina, mostra através do seu exemplo como deve ser uma pessoa de bem. Claro. E aí por diante. Aí depois dessa conscientização, o sujeito lá no corpo, no plano espiritual, ele vai estudar e vai trabalhar. Gente, o problema é o seguinte: ninguém deixa o corpo físico para ficar numa praia lá em cima. É claro. Nada disso, isso não existe, tá? Você vai estudar porque você se conscientiza que precisa evoluir, não é, Gama? Já está nessa altura conscientizado disso, então imediatamente ele se sente mal. Exatamente, ele se sente incomodado, Incomodado. né? Todo mundo trabalhando e ele nada faz. É uma condição, é um livre-arbítrio dele, né? Claro. Mas tem uma coisa maravilhosa que Deus nos colocou, uma coisa chamada consciência, né, Gama? A consciência, vendo que os outros trabalham e não, a consciência nos acusa. No meu caso, Luiz, os outros estão trabalhando. O que você está fazendo da sua parte vida? das mensagens que dá medo, né? Porque a pessoa não sabe o que vem. Não é? Exatamente. Não está preparado ainda. Exatamente. Então nós vemos, gente, que tudo, Deus criou tudo para nos ajudar. E sabendo Claro. que seria difícil, ele colocou caminhos para você chegar ao ponto certo. Exatamente. Muito bem dito. Muito bem dito. Então, esses caminhos, aliás, tem um ditado, vamos só trocar o nome. Todos os caminhos nos levam à angelitude. O ditado não é esse, né, Gama? Não. Disse que todos os caminhos levam a Roma. Mas eu digo, todos os caminhos nos levam à angelitude. Por quê? Por causa do grau evolutivo de cada um. Um pode pegar esse caminho, o outro pega o acho outro. que você pode pegar a seguinte frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então não é porque você conhece a verdade que você está apto a lutar contra aquilo. É preciso saber o que incomoda aquilo e te progride. E que te progride. E ajudando a manter os princípios éticos e morais necessários e indispensáveis a qualquer um de nós na vida. Perfeito, muito bom, Gama, muito bom. Então, gente, nós vimos essa parte da morte, né, da qual está inserido exatamente a partir da pergunta 330 do Livro dos Espíritos, né, da volta do espírito à vida corporal. Tá? Nós passamos por esses caminhos, 6 situações aqui que eu acabei de dizer. Então vamos pegar então agora a pergunta 361 do Livro dos Espíritos, Gama. Sim. Que diz o seguinte, olha, eu queria que você me ajudasse também.
Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, dos homens? Você pode ler a resposta para a gente, por favor? São as qualidades do Espírito nele encarnado. Quanto mais puros é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Olha que coisa interessante, ó. Isso é uma perfeição. Exatamente. Porque evita que alguma coisa contrária aconteça. Exatamente. Olha lá. São as do Espírito nele encarnado. Quer dizer, as qualidades morais, boas ou mais do homem. Atenção, qualidades morais. Morais, exatamente. E aí fala em boas ou más, porque a pessoa pode fazer alguma coisa que não seja de propósito. Sim, sim. Entendeu? Mas faz, errou assim, simplesmente. Aliás, todo mundo erra, né, Gama? Exatamente. Mas sempre tem uma situação para nós virmos a corrigir esses erros. Porque às vezes forçada por terceiros. Às vezes nós somos alertados por terceiros que estamos errados. Exatamente. Então tá. Então, olha a segunda frase. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem o homem é. Claro, se nós fazemos o bem, nós vamos receber o quê? De nós mesmos. O bem é a escala evolutiva do espírito. Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Tá vendo só, gente? Quer dizer, está falando aí que o que liberta é a verdade. A verdade. Não é o perdão. Você tem que ir, é uma das situações que você tem que fazer para evoluir. Claro. Perdoar aquele que te ofendem, mas o importante, não é ponto, é vírgula. E não ofender. Não é assim? Então vamos lá da letra A da 361. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso a de um espírito mau? Olha a resposta. Você quer ler para a gente? Não, pode completar, que você Vamos está falando lá. muito bem. Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Gente, essas existências são colocadas para a gente para que venhamos a evoluir, né, Sem Gama? dúvida. Porque, aliás, eu coloco sempre aqui que diz o seguinte: a reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. Claro, eu vejo que não tem como você não reencarnar. Vamos supor, uma criança nasceu por algum problema congênito, ela veio a desencarnar. O que ela fez de bom? Nada. O que ela fez de mal? Nada. Mas ela tem uma carga negativa do passado. Ah, exatamente. Aí que se explica exatamente a reencarnação, né, Gama? Exatamente. Não é? Com a expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Muito bom isso. Então a gente vê, aliás, tem uma passagem da Bíblia, né, Gama, que Zé de Arimateia e Nicodemos conversavam com Jesus, e Jesus, um belo dia, disse assim: é necessário que nasça da água novamente. Um deles disse assim: mas Senhor, como eu já idoso, minha mãe já idosa, posso entrar novamente no ventre de minha mãe? Jesus respondeu: você é do Sinédrio e não sabe essas coisas? Quer dizer, eles acreditavam na reencarnação, né, Gama? Reencarnação. Interessante isso. Muito bem falado. Você é do Sinédrio e não conhece essas coisas? É porque se você tira a reencarnação, não há justiça. Ninguém nasce perfeito. Claro. Aliás... A gente pode falhar, não pode programar falha. Sim. Nós podemos programar
a nossa atitude. As nosso nossas trabalho. atitudes para que não Mas venhamos... não programar coisas ruins. Tá certo, tá Aí certo. não vai. Tá certo. Mas, Gama, antes de continuarmos, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Perfeito, Tá vamos certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando explicações da pergunta 361 e 361A. Agora a 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Vamos lá. Olha a resposta. São indivíduos estúrdios. Isso quer dizer sem juízo, né? Maliciosos. E não raro criaturas malfazejas. Por quê, gente? Veja bem. O que somos hoje é o somatório de todas as nossas reencarnações. Só porque eu reencarnei agora não quer dizer que eu seja um espírito ótimo. Não. Não. É um espírito em evolução. Exatamente, um espírito em evolução. A repetindo. evolução não cessa nunca. Às Sim. vezes para, mas não cessa nunca. Exato. Ela para no sentido que você está mergulhado no erro de tal forma que fica aguardando mais na frente uma reação contra aquilo. Mas, Certo. ao todo, você não está naquela hora podendo colher os melhores resultados da tua vida. Isso aí você porque tem- você ainda está plantando mal. Infelizmente, né, Gama? É. Infelizmente. Então, Isso gente... se você traduz por palavras, é um homem que tem uma esposa, está tudo certinho, coisa e tal, mas ele arranja outra, exato. entendeu? Um fiel, dedicado à doutrina, Dedicado. mas nessa altura se perverte de alguma maneira, Então, através do sexo. sim, não tem a menor dúvida. Então, nós vemos aqui, gente, que nós não nascemos maus, nem bons. Nós herdamos tendências, né, Gama? Tendências ou qualidades. Tendência. Então, se você é um espírito de uma certa evolução, tá? Logicamente, na sua reencarnação, você está naquele grau evolutivo que lhe compete. Ou mesmo porque você está casado com uma determinada pessoa, é claro, isso é óbvio, e então você usa de recursos da companheira ou da sociedade em geral e implanta coisas que não conferem com a justiça divina. Certo. E aí você tem que resgatar, né? Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Perfeito. É o texto da Bíblia. Perfeito. Então vamos lá, gente. 363. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? 363. 363, né? Não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Gente, nós temos paixões boas e más, né? É claro. Nos cabe escolher, senão nós estaríamos sempre no céu. O livre-arbítrio, né? Exato. Tinha alguém escolhendo por nós. É difícil Que não é o explicar certo, isso, né? mas é o estado moral. É por isso que o Livro dos Espíritos se caracteriza por uma situação extraordinária. Primeiro, os livros de religião daquela época não se preocupavam com o estágio moral.
Mas a partir do Livro dos Espíritos, o moral é acentuado até a terceira parte de O Livro dos Espíritos, toda ela é assessorada, indicada e ensina através das leis morais. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Lembrando, né, Jesus, que com suas atitudes, lá 2000 e tantos anos atrás, já nos mostravam a sua moralidade. Você vê que ele indicou para publicação, e foi publicado, a terceira parte do Livro dos Espíritos, com o nome de... As leis morais. As leis morais. Exato. Porque então, para ser espírita, né, e ter um espírito avançado, você tem que estar de acordo com as leis morais. Você pode gostar do que se faz na imoralidade. É ainda um atraso que você tem. Eu digo você, com todo respeito, é o discípulo. Mas ele vai responder por aquilo, porque ele não está apto a caminhar. Perfeito. É como se você mandasse para a guerra alguém sem arma. Ele vai para lutar com os outros que estão armados e ele está desarmado. Aliás, isso me lembra uma citação de Paulo. Tudo é bom, nem tudo me convém, né, Gama? Claro. Nem tudo me convém. Claro, porque você está no grau evolutivo que lhe compete. Naquele momento, eu não concordo com isso. Tudo bem, é um direito dele não concordar. Mas a própria vida e as pessoas que o rodeiam lhe mostram que muitas vezes, sem agressão, mostram a verdade, né, Gama? Sem dúvida. E é por isso também que a gente vê que como é que, por exemplo, para a doutrina espírita, a gente vê tanta racionalidade, como revela esse fato. Ou seja, demonstrando que nós caminhamos no meio de dúvidas, angústias, tensões, ansiedades, mas que tem um objetivo. Corrigir alguma coisa que vem dentro de nós. Certo. E às vezes você é obrigado, nessa correria, a conviver com espíritos inferiores e ajudá-los. Certo. Porque, na verdade, você está ajudando ele num aspecto que ele ainda é mais inferior que você, e você tem a sua recompensa. Perfeito. Então, para Deus, tudo é perfeito. Sim. Imperfeitos somos nós. Imperfeitos somos nós, exatamente. Aí vem uma outra coisa, né? A paciência que a espiritualidade tem para conosco, devido à nossa inferioridade. Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Exato. É o que eles dizem. É o que eles... Entendeu? Então, a doutrina espírita, sem o estudo, é como um automóvel sem motor. Não vai a lugar nenhum. Não sai a lugar nenhum. Você não vai encontrar justiça naquilo. Certo. Fica eternamente rastejando, até enfrentar essa verdade. Então, às vezes, você tem que conviver com uma pessoa que você sabe pode ainda atraí-lo. Mas você tem a autoridade moral para isso, e as leis morais estão colocadas na parte máxima do ensinamento que se deve quem está de evolução moral. Perfeitíssimo. Repara, eu fui calmo e tranquilo a dizer evolução moral. A doutrina espírita se caracteriza essencialmente por ser evolução moral. Não adianta a gente vestir uma roupa de bonitinho, caminho, a gente fica bem de dinheiro, está tranquilo, de problema, de posição social, está tudo certinho. Mas a parte moral ainda engasgou lá em cima. Aliás, tem uma passagem que diz assim: vocês são igual túmulos caiados. Bonito por fora, mas quando se abre... Está podre por dentro. É uma situação muito difícil. E isso está implícito aonde? Na consciência. Na consciência. É aí que a coisa se desaba. Porque você não consegue passar daquele ponto. A consciência lhe barra. E isso faz com que a gente que estuda a evolução tenha que compreender que às vezes fazer tal coisa é bom pra caramba. E não faz mal a ninguém. Não, mas a você faz. Porque você está... Você pode até não dar conhecimento. Não quero tomar conhecimento disso agora. Não quer agora. Mas vai tomar depois e pior ainda. Cada vez dói mais. Porque na realidade, né, usando um ditado popular, todo mundo sabe aonde o sapato aperta, né? Claro. Muitas vezes nada se diz. Mas às vezes
O sapato está pegando exatamente numa E por coisa. isso é uma coisa, então, é uma luta constante que, por exemplo, os homens querem trabalhar com dignidade, mas eles muitas vezes também erram, Sim, porque a tentação existe, exato. né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando condenamos alguém ou a nós mesmos. Porque nós podemos perdoar muita gente, mas com certeza a gente vai se perdoar sempre. 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 E humildemente vamos tentar achar um meio de alguém quebrar o nosso galho. É o famoso jeitinho brasileiro, Jeitinho né? brasileiro. Mas lembrando, gente, que jeitinho brasileiro não existe lá no plano espiritual, não, né? Não, você está trabalhando com a verdade aos seus pés, Exatamente. sob comando da sua mente. Exatamente. Né? Perfeitíssimo. Então vamos lá. 364, gente, olha. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência. Olha a resposta. Atenção que a resposta é parcelada, hein? Certo. Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se acha elevado. Olha só. As qualidades morais estão de acordo com o nosso grau evolutivo, né? É. O homem não tem em si dois espíritos. Isso é óbvio. Não é isso? Ok, vamos em frente. 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É o que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. Porque tem a vaidade, né? É um dos pontos negativos. Que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. E o orgulho, a vaidade, tudo isso nos mostra a nossa inferioridade, gente. Não tem a menor dúvida. Vamos... É que você tem que entender, Veco, tem Ah. que transmitir para os nossos telespectadores, porque ninguém evolui direto de uma até lá em cima limpinho. Não é porque você ouviu uma vez que está livre. Não. Você tem que refletir, analisar, entendeu? Ver a justiça disso aí e entender que a coisa é progressiva. De forma que esses espíritos superiores, eles são moralmente muito mais elevados do que nós. Sim. Nós não nos podem julgar. Sim, tá certo. Tá. Perfeito. Então, continuando aqui a resposta da 365. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Mas o progresso não se efetua simultaneamente, é o que o Gama acabou de dizer, em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Aí caímos na evolução do espírito, né, Gama? Nós temos que evoluir em conhecimento e moralidade, gente. Não adianta conhecer de um lado só. Não. Tem que conhecer nesses dois lados, Exatamente. em ciência e em moral. Exatamente. Isso nos leva... Graças a Deus, né? Porque tem gente aí com bomba atômica colocada aí dentro, Deus me livre. né? Tem gente com o poder de matar. Então tem que proteger esses caras, porque senão eles vão agir como animais. Exato. Eles vão ganhar a guerra, mas vão acabar com a civilização. E aí existe os bons espíritos que lutam ardorosamente no plano espiritual para que todo ser humano possa se unir através do bem para fazer com que aquele que tem o poder, entre aspas, de matar ou deixar viver,
para que ele mude o pensamento negativo. Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Então o que liberta é a verdade. Verdade. Tá? Exato. E por isso que com perfeição absoluta, estes textos que você está citando, eles se referem à expressão verdade. Verdade. Que é aquilo que nós entendemos como verdade, não é aquilo que é publicado como sendo verdadeiro. Exato. Porque também isso acontece. Sim, sim. Então a gente tem que ver até onde a gente está plantando em terreno bom ou está plantando em terreno ruim que não vai deixar produzir a coisa direito. Exato. Tá? Entendi. Portanto, a doutrina espírita tem essa vantagem. Ela não foi dada ao homem pelo próprio homem, mas por espíritos superiores encarnados na condição de humanos. De humanos, entendi. Tá? Perfeitíssimo. Aqui na última frase, Gama, me lembra exatamente. Olha, eu vou repetir a frase. Ó, durante um período da sua existência, ele, o ser humano, se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Isso me lembra exatamente, Gama. Então, nem sempre a moralidade vem com uma coisa como outra. Uma exigência para que a outra parte possa entrar. Exato. Porque a parte moral é a única perfeita. Perfeitíssimo. Quando bem aplicada. Entendi. Então, nós lembramos de Albert Einstein. Ele, hoje ainda se comprova a teoria da relatividade aí no campo astrofísico, enfim, não é minha parte, não conheço, tá? Mas a fórmula que ele deixou, as coisas que ele deixou, é lógico que a gente vê que esse espírito veio com uma determinada missão, de fazer com que o conhecimento chegasse ao ser humano para fazer bom uso daquilo, né, Gama? Sem dúvida nenhuma. Então é por isso que a gente insiste tanto que não adianta a gente fazer alguma coisa que não possa dialogar com o discípulo quando você está no centro espírita, que marca para a próxima reunião pública, em que a gente vai ter um tempo de um espírito que vai falar sobre moralidade, as regras, ele vai repetir, vai ensinar o que nós estamos fazendo aqui. Exato. Uhum. Então, ele sabe daquilo, mas pode esquecer alguma coisa na hora ou não soube se defender e criar problema. Então, ele tem que entender que aquilo é fundamental ele entender. Perfeito. Então, você pode dispensar de qualquer estudo, mas de O Livro dos Espíritos, não. E estudar e insistir diante de eventuais erros que possam acontecer. Certo. Senão, os pecados estariam impossibilitados do homem conduzir-se. Ele estaria sempre perfeito, aí está tudo bem. Azar de quem morreu. Entendeu? Seria esse o princípio. E não é o princípio do cristianismo. Não é isso. Então, tá certo. Então, gente, o exemplo que eu dei, que é de Albert Einstein. Como é a parte moralidade dele, não nos interessa. É foro íntimo dele. Tá? Mas ele veio com uma missão de mostrar, como o Gama diz, a verdade da situação atômica utilizada positivamente e moralmente. E a moralidade. Porque a gente vê que ele, entre aspas, criou aquela situação, depois vem Schopenhauer, Werner von Braun, fizeram a bomba atômica negativamente. Aliás, nós usamos a energia atômica, né, Gama, para o bem. Para o bem. Para o bem. Eles usaram para o mal. Vão resgatar, infelizmente. O que é do Criador, vamos usar para o mal? Dele só vem coisa boa, né, Gama? Só pode vir coisa boa. Só vem coisa boa. Então, gente, antes de prosseguirmos, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Daí a expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. A verdade, vamos chamar assim, verdadeira. Verdadeira, isso. Então, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente da volta do espírito à vida corporal, do capítulo 7º, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Vamos para a 366. Pergunta, né? Vamos lá. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Vamos lá, devagar. Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Que aptidões são essas, gente? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o título é Dons Espirituais, né, Gama? É. Todos nós temos esses dons espirituais, ou aptidões, tá certo? Lá no versículo 7º, diz assim: você deve utilizá-los para o que for útil. Olha, esse 7º é incrível, Gama. Você deve utilizar os dons espirituais ou suas aptidões positivas para o que for útil. Isso mata qualquer situação negativa que, através dos dons espirituais, você venha a cobrar De si mesmo. e Da dos sua outros, mente. não é? É. Então, nós vemos que essas aptidões, todos nós a temos. Basta o quê? Venhamos acessar a verdade ou conhecer a verdade e colocarmos em prática essas aptidões. Enquanto estaremos sendo, digamos assim, convidados a errar, parecendo que é bom e que não é. E aí caímos no erro, Exato, né? aí é que nos conduz a errar. A errar. A gente não quer, mas acaba errando. Exato. Porque a evolução é por etapas. Ninguém nasce perfeito. Não. Então aquilo Exato. tem que amadurecer dentro dele. Exato. Tem que aprender, trabalhar. Quanto mais estudar você, mais você se torna dependente desse conhecimento. Certo. Porque senão você está conhecendo a parte errada, aí você cai do outro lado e aí começou a errar, vai em frente. Infelizmente, né? Então, por exemplo, para citar um exemplo, então um espírito que está em determinadas circunstâncias e precisa encarnar, ele tem que ter um comportamento ético e moral muito correto, Ah, sim. porque caso contrário, ele vai se prejudicar a si mesmo, Sim. porque ele vai se encontrar mais à frente. E a verdade que ele vai encontrar ali na frente é bem diferente É daquela bem diferente daquela que ele encontra. Uma coisa é a verdade material, que aos instintos agrada. Mas a parte moral que nos acompanha, ela tem que... Por isso que a doutrina espírita não nasceu por acaso. Sim. Ela nasceu com fundamentos éticos e morais graves, sérios e corretos. Aliás, né, Gama, lá em João 14,16, quer dizer, do 15 ao 17, Jesus diz assim: pedirei a meu Pai que envie outro Consolador. Ele vos trará toda a verdade que ficará até o fim dos tempos. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Ele diz que vai ter um mais à frente que nos mostrará a verdade. Me faz só um favor, Sim. para o nosso amigo telespectador que nos olha, curioso. Aonde está isso? Isso lá está em João 14, capítulo 14, versículo 16. Isso é importante. Mas também você encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3 e 4. Gente.
achamos o Consolador, isso tudo na Bíblia, em Lucas, capítulo 24, versículos do 44 ao 49. Lá em João, capítulo 14, versículo 26. Em 3 lugares você vê isso. Perdão, 4 lugares você vê isso. Daí na muitos nossos codificação. irmãos dizem assim, mas para que você ficar estudando a Bíblia? Entendeu? Você não precisa ir lá, você já tem a Bíblia. Mas a Bíblia não tem tudo, porque ela passou na boca de muita gente. A tal da interpolação, né? Então, o que é que acontece? Você fica aprendendo coisas que são úteis, mas que são óbvias, né? Então você está oferecendo uma ótima comida, mas ficou quietinho porque tinha uma parte dela que mata. Entendeu? Não resolve. Então nós vemos, gente, que, como o Gama disse, é importante sim estudarmos a Bíblia, mas entendermos o que é que está nos dizendo aquilo. Lá, olha só, Jesus disse, em Provérbios e em 1 Pedro, que diz assim, o amor cobre uma imensidão de pecados. Tá bem, como é que nós vamos fazer para amar? Uma das situações é ir a um asilo, ajudar ou idosos, ou doentes, ou mesmo crianças, a sambarcar o outro carinhosamente, né, Gama? Carinhosamente. E moralmente. Exatamente. Aí você já está colocando o amor que você tem dentro de si em favor do próximo. E você não precisa ser exatamente da família. Não. Não é a favor do interesse. Não. É a favor da Fora moral. Isso. Não é interesse também nem de ter o conhecimento, mas sim de fazer o bem pelo bem, né, Gama? Bem pelo bem. Isso é muito importante. Então vamos lá. Por isso a evolução dos cristãos não é fácil, não. Não. Não é um caminho fácil. Não. Eu sei que é um caminho fácil para emprego que você vai empregar no trabalho da sua religião, do segmento que você segue. Tudo bem, cuidado com as respostas, a forma de fazer, porque se você estiver estimulando alguém que não detém ainda as qualidades éticas e morais necessárias e indispensáveis à vida correta no plano espiritual, você vai se enganar. Daí o Livro dos Espíritos está à disposição de todos. Sim, perfeitíssimo. Às vezes é complicado de entender, mas tem que ser complicado porque a coisa não é fácil. A perseverança, né, Gama? Perseverança. De ler, estudar, ouvir nas palestras. Ponderar, contestar, e a gente vai de encontro ao que acontece. Exatamente. O contestar é importante porque essa contestação não é contra, não. E sim para que você possa entender que você não entendeu aquilo que o palestrante quis dizer, né? Exatamente. Olha que aí coisa fica, interessante. Sabe, vendo que Deus quer ser e procede sempre visando consequência e justiça. Senão ele está interferindo na regra. Pois é. Gama, já nos avisaram que já estamos no nosso final, infelizmente. Mas eu acho que eu vou te dizer uma coisa, estimulando você, que é bem mais novo que eu, graças a Deus. Certo. Que você, então, Vecmiller, aceitando aqui a minha humilde presença, eu lhe digo uma coisa, dificilmente você encontra em outras religiões alguns princípios de morais tão rigorosos como tem na doutrina espírita. Concordo com você. Eu não conheço outras religiões, tá? Eu também não estou atacando em religião nenhuma. Aliás, apenas são criações de seres humanos. Seres humanos. Respeitáveis. Sim. Mas é um estágio apenas. É um estágio dele. Já a doutrina espírita, ela vem purificada lá de cima. Já vem mostrando a verdade, né, Gama? E por isso você demonstra então, o que os espíritos, mesmo evoluídos, têm que enfrentar ainda as leis morais, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos.
Pois é, Gama, mas infelizmente o nosso É tempo... um tipo de conversa que, se tiver outra pessoa, e tem, que esteja pegando a nossa conversa aqui agora, mais tarde, ou ainda agora nesse momento, reapresentações, a gente vai entender então por que Deus não revelou tudo de uma vez só. Porque nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa, já que eu posso fazer isso, deixa esse lado aqui, que esse lado é bom e eu gosto. E não é bem assim o caminho. Às vezes você tem um lado que vai te purificar muito ainda em relação ao que você tem que fazer. Perfeito, tá certo. Por isso que a expressão de quem é? Quer dizer assim, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Jesus, quem disse isso? Exato. Jesus. É a verdade. A verdade. A nossa verdade não é a verdade. É de acordo com a nossa conveniência. Exatamente. E aí dá o problema, o escorregão dela. E para se levantar custa. Custa. Não é? É dor. Então, gente, infelizmente o nosso tempo terminou. Tá certo? Lhes digo uma coisa. Reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. As suas considerações finais, Gama. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade só vem através do treinamento dela, da reflexão, da discussão, do entendimento e da aplicação dela, sem que a gente tenha aquela memóriazinha que a gente esqueceu essa parte. Não, tem que ser assim, não tem jeito. Porque é tão sublime o que está se lhe propondo, entendeu? Deixar outros falarem, etc. Ou seja, estaria você interferindo até no destino da humanidade. Sim. Se você não proceder assim. Daí a importância seríssima de encarar aquilo que nós chamamos a revelação, a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Por isso que vem, né? O Livro dos Espíritos tem essa terceira parte, que é as chamadas leis morais. Ali nós temos que atentar. Perfeito. Às vezes reconhecer humildemente que erramos. Sim. Mas é assim mesmo, faz parte. Faz parte. Pessoal, infelizmente, nosso tempo terminou. A gente agradece todo o incentivo de vocês para que esse programa continue e vai continuar com certeza. Tenhamos paz, graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.